Um ótimo dia! Você sabe qual é o desafio de substituir o trigo nos pães, bolos e massas por outras farinhas? Muito prazer te conhecer, professor Carlos Henrique Duarte. Vamos fazer uma pequena apresentação disso aqui, do que eu vivenciei, inclusive, e aí a gente vai pesquisar na literatura científica, que inclusive eu comecei no mestrado a estudar os alimentos lá no campo, na Embrapa, a maior empresa de pesquisa de agropecuária do país, de renome internacional. Então, eu estava lá na Embrapa como estagiário, na época do meu mestrado, com o doutor Paulo César, que era o coordenador, e meu amigo Rogério, que me atendeu lá, que era um agrônomo, que a gente foi para o campo. Então, passado isso, vamos lá, isso foi em 2001, e aí nós vamos avaliar a questão do trigo. Bom, o trigo é aquela farinha única, né? Aquela coisa maravilhosa, pensa naquela gata espetacular, linda, toda perfeita, ou aquele gatão, né? Delicioso, tudo perfeito, mas não existe nada perfeito, né? Não tem nada perfeito, né? Então, só Deus é 10, como diz o padre Zeca, e aí o trigo é o seguinte, ele consegue dar maciez, gente, aperta o pão, o bolinho, né? O trigo macio, ele tem essa propriedade da farinha de maciez. O trigo confere também o que a gente chama de estrutura, ele tem isso. O que é estrutura? O bolo precisa crescer, o pão precisa crescer e a estrutura, o prédio não pode cair, ou seja, a estrutura do pão, da massa tem que ficar, né, inteira. No caso da pizza, por exemplo, já a massa muda, porque a massa não precisa crescer, ela é chatinha, então eu não preciso de estrutura. Mas aí é outra conversa. Então, a pizza precisa de menos estrutura, então a proporção, né, de uso de outras farinhas é diferente. Mas, enfim, ele tem essa propriedade. E ele tem a terceira propriedade muito importante, que é a propriedade de ligar tudo isso. Não adianta você botar lá ovo, farinha de aveia, de arroz, enfim. Mas vamos falar no trigo, eu sei que fala os outros, né? Não adianta você botar lá o trigo, ovo, óleo e aquilo não ligar. Aquilo tem que ficar uma coisa homogênea, como se fosse uma coisa única, aquela coisa maravilhosa, perfeita. E aí o trigo, né, não dá para ser perfeito. Então, o que acontece? Tem o glúten. E a questão do glúten não é o glúten, né? O trigo, assim, teoricamente, há mais de 30 anos, a nossa indústria alimentícia, a indústria de processos, começou a fazer uma série de alterações para poder aumentar a produção. Isso é que levou a várias questões sobre o leite da vaca e também sobre o trigo. Né? Porque esses processos de produção, tudo que a gente quer produzir mais rápido, com maior velocidade, com maior produção, leva a efeitos colaterais adversos à nossa saúde. Então, com esse crescimento da necessidade de produzir mais trigo, tecnologia, a molécula do glúten, que é uma proteína, nós precisamos de proteína, mas ficou uma molécula grande, né? Então, aqui um detalhe de quantos micros né, essa medida são lá, mas ficou uma molécula grande para ser absorvida pelo intestino, difícil de gestão, tá? E aí, o que acontece? O intestino tem dificuldade, né, muito grande, né, de absorver o trigo. Então, para substituir o trigo, as outras farinhas, a gente tem que usar duas ou três farinhas, pelo menos, ou mais, para poder conferir essas propriedades todas, ou seja, de dar maciez, de dar liga e de dar a estrutura para a massa crescer. Né? Então, já vê que nós temos que usar duas ou três, pelo menos, farinhas para fazer isso. E o que acontece? Quando você vai para o mundo sem trigo, né? Eu acabei de descobrir isso depois, porque, na verdade, eu tive que tirar tudo isso. As farinhas que usam muito para isso ficar gostoso, macio, é o quê? Farinhas chamadas de oleaginosas. Oleaginosas, que elas vão conferir essa propriedade, aí, às vezes, de liga, elas são usadas, tá? Elas podem, dependendo da situação, atuar como farinha de estrutura, pode atuar como farinha de maciez e pode atuar também como farinhas de liga, né? Mas oleaginosas são castanho do Pará, castanho do caju, amêndoa, nozes, avelã, linhaça, né? Chia, vários grãos que têm óleos. E o que acontece? A doutora Kátia Haranaka, com H, né? Ela é médica, ela trata de cirurgia plástica, de pele, ela tem um cuidado, ela fala assim, a primeira coisa que eu vou cuidar é do alimento, tudo vem dali, a pele, ela fala, tudo, ela fala, 80% do que a gente apresenta externo, que é a área que ela estuda, né, que é a dermatologia plástica, ela trabalha com a cirurgia plástica, né?
Então, ela fala que 80% disso é resultado da nossa alimentação. E 20%, né? Aí são outros fatores que estão associados a o resulta da nossa pele. E o que é importante em relação a, a essas questões? A gente fica 80% da alimentação da nossa apresentação. Olha só a importância de você cuidar da sua alimentação, do seu intestino. Então, vamos lá. E aí a gente tem o que ela falou, então, em relação a isso. Eu também não sabia desse dado. Ela falou, o Brasil é um dos campeões mundiais de intervenções, seja cirurgia, procedimentos para tratamento de fígado. A população brasileira desconhece. E aí você fica inchado, você fica com acidez. Eu demorei a descobrir que os médicos achavam que eu tinha síndrome do intestino irritável, que é no intestino, né? E eu que tive que ir lá e levar todos os argumentos para mostrar que tem problema no fígado, na vesícula. E ninguém passava um simples ultrassom, né? Porque eu identifiquei, né? Porque muita acidez estourando ácido, né? Intestino irritado, estômago, nada disso. Eu falei, comi um salmão. O que é o salmão? Salmão é um peixe mais saborosos, saudáveis, mas o que um salmão tem? Gordura. É algo anticalórico, gordura. Assim como sardinha, que eu adorava, gordura. E gordura boa. Esses têm gordura boa, mas tem gordura. Né? E aí, se você está com o fígado prejudicado por um motivo, eu extraí a vesícula, né? Fiz a colecistectomia e aquilo ali, né? A vesícula, eu fiquei sem vesícula. Não tive pedra, tive lama, que é outra história que a gente vai falar na frente. Então, a vesícula é a caixa d'água que supre o fígado na hora que você precisa de mais do efeito de limpar a gordura, né? Aquele efeito adstringente, né? Fui lá comer aquela rabada, ou comi o salmão, ou comi a sardinha, né? Eu sou mais saudável do que a rabada. Rabada, rabada. A gente tem uma rabada gostosinha, né? E então, nessa hora o fígado precisa ter essa caixa. Se você não tem a caixa, que é a gordura, a caixa de gordura, né? De limpar, né? Que é a vesícula, que é o meu caso, o meu fígado não vai trabalhar bem, vai trabalhar sobrecarregado. E aí isso afeta todo o corpo. Mas, o que a doutora Kátia mostrou, né? Ela é médica lá em Campinas, tem uma clínica, Kátia Haranaka, né? Kátia com K. Ela falou, né, o seguinte, né? Que realmente essas farinhas são gordurosas, né? Se você no seu fígado não trabalha bem, você não deve comer essas farinhas. Pode, se botar na boca, botar para dentro, mas não deve, né? Ela fala e tem uma lógica, né? Se o fígado que vai trabalhar lá nas gorduras, ele não funciona bem, você bota essas farinhas, e aí muita gente não descobre que sai do trigo porque quer ser fitness, não sabe se precisa ou não deixar de comer trigo, porque a gente precisa comer trigo. Você pode trabalhar o glúten com fermentação natural, isso é outro processo, mas você tem gente que precisa comer trigo. Eu não posso, já fui identificado por meu médico, é diferente, então consulte seu médico. Então, o importante é que muita gente, milhares de pessoas, desconhecem essa questão de que vai para outras farinhas, vai para outros tipos de massa, e lá você está consumindo aí aquele bolo gostoso, aquele que você não sabe. Eu já passei mal comprando no mercado isso, e aí descobri que fazer em casa, porque eles botam realmente para ficar gostoso. Então, pense nisso, avalie se você tem alguma questão do seu fígado, se você tem ou cirurgia de vesícula, tem intervenção, se tem algum diagnóstico de fígado funcionando mal, porque o brasileiro o brasileiro é um dos campeões dessa questão de fígado no Brasil, no mundo, né? Desculpa, porque é a bebidinha, a caipirinha, o álcool brasileiro, né? Adora um álcool, e é óbvio que o álcool, não precisa nem dizer, né? Tem a cirrose, tem outras que vai atacar o seu fígado, não vai funcionar bem, né? O brasileiro adora doce, o doce em excesso também vai atacar o seu fígado. Então, o brasileiro toma pouca água, aí você não hidrata, também seu fígado vai funcionar mal. E isso faz com que, o que a doutora Kátia comentou, né, que nós temos campeões em intervenções de fígado. E aí, eu, logo de início, tive que resolver este chamado problema, que eu vejo, que eu enxergo como desafio, de como vou fazer o meu bolo, o meu pão, se eu já tinha da minha médica que me cuidou na época, o cuidado com o fígado. Eu já tinha lá a restrição. Não posso consumir óleo de coco, abacate, amêndoa, nozes, avelã, enfim, gordurada toda. E isso tudo entra nesse bolo, da maioria esmagadora deles. Então, eu tive que trabalhar outras farinhas, trabalhar inhame, que é fabuloso para deixar uma coisa fofinha, né? Eu tive que trabalhar a fécula
de mandioca, que é chamado polvilho doce. Enfim, a gente foi para outros campos testando, e eu posso usar praticamente só o azeite de oliva, que é o óleo original, desde o início lá, as pessoas consumiam lá, antes dessa industrialização do pós-guerra, aí de 45, que começaram a inventar um monte de coisa para acabar com a nossa saúde, para produzir mais e ganhar dinheiro e ferrar a nossa saúde. O que se consumia antigamente era azeite de oliva e banha de porco. Então, banha de porco não posso também. Então, praticamente eu posso consumir azeite. As outras tem que ser muito pouco e restringir. Tive que desenvolver. As pessoas falam, o azeite deixa resíduo, deixa gosto. Não deixa, a gente também tira o gosto do azeite botando baunilha. Você bota baunilha, tira aquele gosto de azeite, pode botar um favo de baunilha dentro da sua garrafa de azeite, você pode fazer a baunilha caseira com limão, raspa de limão, raspa da casca de laranja, canela, cravo, fica uma baunilha saborosa, já fiz no panetone, o pessoal adorou. Então, tem maneiras de a gente substituir isso. E cuidar do seu fígado, porque o fígado, a segunda doutora Kátia Haranaki, né, ele está lá 60% afetado e você consegue recuperar ele ainda. Consegue recuperar. Então, há tempo de recuperar. Cuidado. Eu vou mostrando aqui, depois alguma receita, a gente vai indicando com calma, né? Porque todo mundo quer viver 150 anos, mas as pessoas querem viver 50 anos lá na frente, mas o dia a dia é tudo de rapidinha. Todo mundo quer fazer dar rapidinha, né? Tudo tem que ser rápido, correndo, acelerado, é rapidinho, rapidinho para tudo, né? As relações hoje já não duram como antigamente, também são rapidinhas, tudo é rapidinha, nós estamos deixando de viver. Vamos viver com saúde e bem-estar, cuidar da sua saúde é você. Quem fala isso é a médica, a doutora Haranaka, e o doutor Fernando Gomes, que é um neurocirurgião. Quem cuida da saúde é você, não é o médico. O médico está ali para ouvir, você mostrar como foi eu que levei a minha médica os dados para identificar que era o sistema digestivo que estava fazendo a minha visão não tinha assim nada, que fazia exame não tinha nada. Se eu não levo as informações, a médica não vai descobrir. Então, você tem que cuidar da sua saúde, cuidar da sua saúde física, mental, emocional e financeira, para levar informações lá para o gerente do banco, para o consultor, tomar decisões. Você tem que ter conhecimento. O nosso trabalho aqui é de levar o seu conhecimento como paciente para você ser um agente e ajudar o seu médico, o seu consultor, enfim, a você tomar as melhores decisões. Beijo para quem gosta de beijo, abraço para quem gosta de abraço, do professor Carlos Henrique Duarte, que está aqui para defender a sua saúde e bem-estar com muita natureza na sua vida, na sua mesa. Isso é que é riqueza.